Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. A cura de 7 leprosos. A chegada a Betânia com os apóstolos reunidos. Marta e Maria são preparadas por Jesus para a morte de Lázaro. Jesus, com Pedro e Judas Tadeu, caminha apressadamente por um lugar sombrio e pedregoso, em um dos lados da cidade. Como não consigo ver o olival verdejante, mas apenas a colina, ou melhor, as colinas, com pouca ou nenhuma vegetação a oeste de Jerusalém, entre as quais se encontra o sombrio Gólgota, creio que estou fora do lado leste da cidade. Poderemos dar-lhes algo com o que compramos. Deve ser terrível viver nos sepulcros no inverno, diz Tadeu, que está carregado de embrulhos, assim como Pedro. Alegro-me por termos ido aos libertos, pois recebemos este dinheiro para os leprosos, pobres miseráveis. Durante estes dias de festa ninguém pensa neles. Todos estão a divertir-se. Eles vão lembrar-se dos seus lares perdidos. Quem me dera, se ao menos acreditassem em ti. Acreditarão, mestre? Pergunta Pedro, sempre tão simples e tão apegado ao seu Jesus. Esperamos que sim, Simão. Esperemos que sim. Oremos enquanto isso. E eles continuam orando. O sombrio vale de Rinom aparece com seus sepulcros de seres vivos. Vá e supre-os, diz Jesus. Os dois continuam falando em voz alta. Rostos de leprosos aparecem nas estradas de cavernas ou abrigos. Somos discípulos do Rabi Jesus, diz Pedro. Ele vem e nos enviou para vos ajudar. Quantos sois? 7 aqui, 3 do outro lado, além de En-Rogel. Diz um em nome de todos. Pedro abre seu embrulho e Tadeu o seu. Fazem 10 porções, pão, queijo, manteiga, azeitonas, o azeite onde podem colocar o azeite que está num pequeno jarro. Um de vocês deve trazer uma vasilha. Ali, perto da rocha, dividireis o óleo entre vós, como irmãos, em nome de Jesus, que prega o amor ao próximo, diz Pedro. Enquanto isso, um leproso desce mancando em direção a eles, perto de uma grande rocha, e coloca sobre ela um jarro lascado. Ele os observa enquanto despejam óleo e, muito surpreso, pergunta: Não tendes medo de estar tão perto de mim? Na verdade, apenas a rocha está entre os 2 apóstolos e o leproso. Temos apenas medo de ofender o amor. Ele nos enviou aqui, dizendo-nos para vos ajudar, porque aqueles que seguem o Cristo devem amar como Cristo ama. Que este óleo abra os vossos corações, que lhes ilumine como se já estivesse a arder nas lâmpadas dos vossos corações. Chegou o tempo da graça para aqueles que esperam no Senhor Jesus. Tende fé nele. Ele é o Messias e cura corpos e almas. Ele pode tudo, porque é o Emanuel. Diz Tadeu, com a sua habitual dignidade imponente. O leproso está de pé com o pequeno jarro nas mãos, olhando para ele como se estivesse encantado. Então ele diz: Eu sei que Israel tem o seu Messias,
porque os peregrinos que vêm à cidade em busca dele falam dele, e nós ouvimos suas conversas. Mas eu nunca ouvi, pois cheguei aqui recentemente. E você acha que ele me curaria? Entre nós há alguns que o amaldiçoam e alguns que o abençoam, e eu não sei em qual devo acreditar. Aqueles que o amaldiçoam são pessoas boas? Não, eles são cruéis e nos maltratam. Eles querem os melhores lugares e as maiores porções. Na verdade, não sabemos se poderemos ficar aqui por causa disso. Então você pode ver que apenas aqueles que são hóspedes do inferno odeiam o Messias, porque o inferno sabe que já foi derrotado por ele e, consequentemente, o odeia. Mas eu lhe digo que ele deve ser amado e com fé, se quisermos receber a graça do Altíssimo aqui e na vida futura. Diz Tadeu novamente. Se eu quiser ter a graça, estou casado há 2 anos e tenho um filho pequeno que não me conhece. Fiquei leproso há apenas alguns meses, como pode ver. Na verdade, ele tem apenas algumas manchas. Então, apelai ao mestre com fé. Vede, ele vem. Avisai os vossos companheiros e voltai aqui. Ele passará e vos curará. O homem sobe à encosta, bamboleando, e chama. Urias, Joabe, Adina, e também vós, os que não credes, o Senhor vem para nos salvar. 1, 2, 3 leprosos aparecem. 3 destroços avançam, parecendo cada vez mais terríveis. A mulher apenas se mostra. Ela é um horror vivo. Talvez esteja chorando e falando, mas não é possível entender nada, porque sua voz soa como um grito vindo do que era uma boca, e agora não passa de 2 mandíbulas horríveis, descobertas e desprovidas de dentes. Sim, digo-te que me pediram para vir chamá-la, porque ele vem nos curar. Não, não vou, porque não acreditei nele das outras vezes que ele veio, e ele não me ouvirá mais. De qualquer forma, não consigo andar. Diz a mulher com mais clareza. Com quanta dificuldade, não sei. Ela até se ajuda com os dedos a segurar os cantos dos lábios para se fazer entendida. Nós te levaremos, Adina, dizem os 2 homens e o da pequena jarra. Não, não, eu pequei demais. E ela desaba onde estava. Mais 3 vêm correndo, o melhor que podem, e dizem arrogantemente: dê-nos o óleo imediatamente, e então você também pode ir para Belzebu, se quiser. O óleo é para todos, diz o homem da pequena jarra, esforçando-se para defender seu pequeno tesouro. Mas os 3 homens violentos e cruéis o dominam e arrancam a jarra de suas mãos. Aí está, é sempre a mesma coisa. Um pouco de óleo depois de tanto tempo. Mas o mestre está vindo, vamos até ele. Você realmente não vem, Adina? Não ouso. Os 3 descem em direção à rocha, param de esperar por Jesus, pois os apóstolos foram ao seu encontro. E quando ele chega lá, eles gritam: tem misericórdia de nós, Jesus de Israel, esperamos em ti, Senhor. Jesus levanta a cabeça e olha para eles com o seu olhar incomparável. Ele pergunta: por que queres a tua saúde de novo? Pelo bem das nossas famílias, por nós mesmos. É terrível viver aqui. Vocês não são apenas corpos, meus filhos. Vocês também têm uma alma, e ela vale mais do que os vossos corpos. Devem estar ansiosos por ela. Portanto, não peçam para serem curados apenas para vocês e para as suas famílias, mas para terem tempo para familiarizarem-se com a palavra de Deus e vivam merecendo o seu reino. Vocês são justos? Tornem-se ainda mais justos. Vocês são pecadores? Peçam para viver, para que tenham tempo de reparar o mal que cometeram. Onde está a mulher? Por que ela não vem? Ela não ousa confrontar o rosto do Filho do Homem, quando não teve medo de ter que encontrar o rosto de Deus quando estava pecando? Oh, o sorriso divino! É como uma luz que se espalha gentilmente, alegre, suavemente, e está em seus olhos, em seus lábios e em sua voz, quando ele diz: por causa da vossa fé, sejam curados e perdoados. E vocês também,
e tomem este óleo e este alimento para se alimentarem, e mostrem-se ao sacerdote, como está prescrito. Amanhã, ao amanhecer, voltarei com algumas roupas, e vocês poderão ir decentemente vestidos. Ânimo, louvado seja o Senhor, vocês não são mais leprosos. Só então os 4, que até então tinham os olhos fixos no Senhor, olham para si mesmos e gritam de espanto. A mulher gostaria de se levantar, mas está nua demais para fazê-lo. Seu vestido pende em pedaços, e o que está nu é mais do que o que está coberto, meio escondida pela rocha, por um senso de decência, não apenas em relação a Jesus, mas também aos seus companheiros, com o rosto recomposto em suas feições, apenas afinadas pelas privações. Ela chora sem interrupção. Bendito, bendito, bendito. E suas bênçãos se misturam às horríveis blasfêmias dos 3 leprosos perversos, que agora estão furiosos ao ver que os outros foram curados, e atiram terra e pedras. Vocês não podem ficar aqui, venham comigo. Nenhum mal lhes acontecerá. Vejam, a estrada está vazia. Às 6 horas da tarde todo o povo está em casa. Vocês ficarão com os outros leprosos até amanhã. Não tenham medo. Sigam-me. Pegue isto, mulher. E ele lhe dá o seu manto para se cobrir. Os 4, um pouco assustados e espantados, o seguem como 4 cordeiros. Eles cobrem o restante do vale de Rinom, atravessam a estrada e seguem em direção à piscina de Siloé, outro lugar sombrio para leprosos. Jesus para ao pé do penhasco e diz: Subam e digam-lhes que amanhã à 1ª hora estarei aqui. Ide, alegrai-vos com eles e pregai o evangelho do Mestre. Ele ordena aos apóstolos que lhes deem toda a comida que têm e os abençoa antes de os despedir. Vamos agora, já passa da hora 6ª, diz Jesus virando-se para voltar à estrada de Betânia inferior. Mas logo é chamado de volta por um grito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia também de nós. Estes não esperaram pela aurora, observa Pedro. Vamos ter com eles. Tão poucas são as horas em que posso fazer o bem, sem que a paz das pessoas que ajudo seja perturbada por aqueles que me odeiam. Responde Jesus, e volta sobre os seus passos, olhando para os 3 leprosos de Siloé, que olham do terraço da pequena colina e repetem o seu grito, ajudados pelos que já foram curados e que estão atrás deles. Jesus não faz nada além de estender as mãos e dizer: Seja feito como pedis, ide e vivei nos caminhos do Senhor. Ele os abençoa enquanto a lepra desaparece de seus corpos, como uma fina camada de neve derrete-se ao sol. E Jesus sai, seguido pelas bênçãos daqueles que foram curados, e que, do seu terraço, estendem os braços num abraço mais real do que se o tivessem feito fisicamente. Eles retornam à estrada de Betânia, que segue o curso do Cedron e forma uma curva fechada após algumas centenas de passos de Siloé. Mas quando passam a curva e conseguem avistar o outro lado da estrada para Betânia, lá está, sozinho, Judas de Queriote, caminhando rapidamente. É Judas! Exclama Tadeu, o primeiro a vê-lo. Por que você está aqui, sozinho? Ei, Judas! Grita Pedro. Judas se vira de repente. Está pálido, quase esverdeado. Pedro lhe diz: Viste o diabo, que és da cor de alface? O que fazes aqui, Judas? Por que deixaste os teus companheiros? Pergunta Jesus ao mesmo tempo. Judas recuperou o autocontrole. Diz: Eu estava com eles, encontrei um homem que tinha notícias da minha mãe. Olha, ele procura no cinto, bate na testa com a mão dizendo: Deixei-a na casa daquele homem, queria que lesses a carta, ou a perdi no caminho. Ela não está muito bem, ou melhor, ela está doente, mas lá estão os nossos companheiros, eles pararam, eles te viram. Mestre, estou chateado. Eu vejo isso. Mestre, aqui estão as bolsas. Fiz 2 para não chamar a atenção. Eu estava sozinho.
Os apóstolos Bartolomeu, Filipe, Mateus, Simão e Tiago de Zebedeu estão um tanto envergonhados. Aproximam-se de Jesus com carinho, mas têm consciência de terem cometido um erro. Jesus olha para eles e diz: não façam mais isso, não é certo que se separem. Se eu lhes digo para não fazerem isso, é porque sei que precisam se apoiar uns aos outros. Vocês não são fortes o suficiente para fazer as coisas sozinhos. Quando unidos, um controla ou apoia o outro. Se vocês estão divididos... Fui eu, mestre, quem deu o conselho errado, porque depois nos lembramos de que o Senhor nos havia dito para não nos dividirmos, mas para irmos todos juntos para Betânia. E Judas tinha ido embora com um motivo justo, e nós não pensamos em ir com ele. Perdoa-me, Senhor, diz Bartolomeu com humildade e franqueza. Sim, eu te perdoo, mas repito, não faças isso de novo. Considera que a obediência sempre salva de pelo menos um pecado, o de presumir poder fazer por si mesmo. Não sabes o quanto o demônio se move ao vosso redor, buscando todos os pretextos para vos fazer pecar e fazerem mal ao vosso mestre, que já está tão ferozmente perseguido. Estes dias estão se tornando cada vez mais difíceis para mim e para o organismo que vim formar. Portanto, muito cuidado é necessário para que eu não diga que ele não pode ser ferido e morto, porque isso nunca acontecerá até o fim dos tempos, mas que não pode ser manchado com sujeira. Seus inimigos estão observando vocês atentamente, eles nunca os perdem de vista, e da mesma forma pesam cada ação e palavra minha, e fazem isso para ter motivos válidos para menosprezá-los. Se eles veem que vocês são briguentos, divididos de alguma forma, imperfeitos, mesmo em questões insignificantes, eles pegam e adulteram o que vocês fizeram e farão uso disso como sujeira e uma acusação contra mim e minha igreja que agora está se formando. Vejam, eu não estou repreendendo vocês, mas estou aconselhando vocês para o seu próprio bem. Oh, meus amigos, vocês não sabem que eles adulterarão até as melhores coisas e as exibirão para poderem me acusar com uma aparência de justiça? Portanto, no futuro, sejam mais obedientes e prudentes. Os apóstolos estão todos comovidos com a bondade de Jesus. Judas muda de cor continuamente. Ele está abatido um pouco atrás de todos, até que Pedro lhe diz: o que você está fazendo aí? Você não tem culpa maior do que os outros. Então venha para a frente e fique com os outros. E ele é obrigado a obedecer. Eles caminham depressa, porque, embora haja sol, uma brisa fria sopra, fazendo-os andar depressa para se aquecerem. E já caminharam uma boa distância, quando Natanael, que está com frio, e é óbvio, pois se envolve em seu manto mais do que nunca, percebe que Jesus está vestindo apenas a túnica. Mestre, mas o que fizeste com teu manto? Eu o dei a uma leprosa. Curamos e consolamos 7 leprosos. Mas você deve estar com frio, pegue o meu, diz o zelote, e acrescenta: eu me acostumei com os ventos de inverno nos sepulcros gelados. Não, Simão, olha, ali está Betânia, em breve estaremos em casa, e não sinto frio algum. Tive muita alegria espiritual hoje e é mais confortável do que um manto quente. Irmão, tu nos recompensas pelo que não fizemos, tu curaste e consolaste, não nós, diz Tadeu. Preparaste os seus corações para terem fé no milagre. Assim, comigo e como eu, ajudaste a curar e a confortar. Se soubesses como me alegro em associar-te a mim em cada ação, não te lembras das palavras do meu primo João de Zacarias? Ele deve crescer, eu devo diminuir? Ele disse isso com razão, porque todo homem, por maior que seja, mesmo que fosse Moisés ou Elias, fica obscurecido como uma estrela assaltada pelos raios de sol, à aparição daquele que vem do céu, e é maior do que qualquer homem, porque ele vem do Pai Santíssimo. Mas eu também, o fundador de um organismo que perdurará através dos séculos, e será tão santo quanto seu fundador e cabeça, de um organismo que perdurará
para me representar, e será uma coisa só comigo, assim como os membros e o corpo do homem são uma coisa só com a cabeça dominando-os. Devo dizer, esse corpo deve brilhar e eu devo escurecer. Vocês terão que continuar a minha obra. Em breve, não estarei mais aqui entre vocês, aqui na terra, aqui materialmente, para guiar meus apóstolos, discípulos e seguidores. No entanto, estarei sempre convosco espiritualmente, e seus espíritos perceberão meu espírito e receberão minha luz, mas vocês terão que aparecer na primeira fila, enquanto eu regressei de onde vim. É por isso que estou preparando vocês em etapas para aparecerem como os primeiros. Às vezes vocês se opõem dizendo, nos primeiros dias você nos enviou mais vezes. Vocês tinham que ser conhecidos, agora que sois conhecidos, agora que para este pequeno ponto da terra já sois os apóstolos, eu vos mantenho sempre perto de mim, participando de cada ação minha, para que o mundo diga, ele os torna seus parceiros na obra que realiza, porque permanecerão depois dele, para continuar a sua obra. Sim, meus amigos, vós tereis de prosseguir cada vez mais e tornar-vos iluminados, continuando-me, sendo eu, enquanto eu, como uma mãe que aos poucos deixa de sustentar o seu filhinho que aprendeu a andar, me retirarei. A entrega de mim a vós não deve ocorrer violentamente. Os pequeninos do rebanho e os humildes crentes ficariam assustados. Eu os entregarei a vós com doçura, para que não se sintam sozinhos nem por um momento. E amai-os tanto como eu os amo, amai-os em memória de mim como eu os amei. Jesus silencia, absorto em pensamentos, e só volta à realidade quando, um pouco fora de Betânia, encontra os outros apóstolos que vieram pela outra estrada. Eles seguem todos juntos em direção à casa de Lázaro. João diz que já são esperados, pois os servos os viram. Ele também diz que Lázaro está gravemente doente. Eu sei, foi por isso que eu lhe disse que ficaríamos na casa de Simão Zelote, mas eu não queria ir embora sem cumprimentá-lo novamente. Mas por que não o curas? Também seria justo. Deixaste morrer todos os teus melhores servos. Eu não entendo. Diz o Iscariote, sempre ousado, mesmo nos seus melhores momentos. Não precisas de entender de antemão. Sim, não preciso, mas sabes o que dizem os teus inimigos? Que curas quando podes, não quando queres, que proteges quando podes, não sabes que aquele velho de Tecoa já morreu? E que foi morto? Morto? Quem? Eliana? Como? Perguntam todos, entusiasmados. Pedro pergunta apenas. E como sabes? Ouvi falar disso por acaso, há pouco tempo, na casa onde eu estava, e Deus sabe se estou a mentir. Aparentemente era um salteador de estrada que desceu disfarçado de comerciante e, em vez de pagar a portagem, o matou. Pobre alma, que vida infeliz, que morte triste. Não dizes nada, mestre, dizem muitos. Não tenho nada a dizer, exceto que o velho serviu a Cristo até a morte. Quem me dera que fossem todos como ele. Diga-me, filho de Alfeu, não é por acaso como disseste? Pergunta Pedro a Tadeu. Pode ser, um filho que expulsa o pai por ódio, e por esse tipo de ódio pode ser capaz de tudo. Irmão, as tuas palavras são bem verdadeiras, o irmão será contra o irmão, e o pai contra os filhos. Sim, e aqueles que fazem isso pensarão que estão servindo a Deus. Os seus olhos são cegos, os seus corações endurecidos, os seus espíritos sem luz, e no entanto terás de amá-los, diz Jesus. Mas como poderemos amar aqueles que nos tratam assim? Será um grande esforço se não reagirmos e tolerarmos o seu comportamento com resignação, exclama Filipe. Eu vos darei o exemplo e ele vos ensinará, no devido tempo. E se me amais, fareis o que eu faço. Aqui estão Maximino e Sara. Lázaro deve estar muito doente se suas irmãs não vierem ao vosso encontro. Observa o Zelote. Os dois correm em direção a eles e se prostram. Também em seus rostos e vestes se vê a aparência modesta impressa pela tristeza
e pelo cansaço nos membros de famílias que lutam contra a morte. Eles apenas dizem: Mestre, vem! Mas com tanta tristeza que essas duas palavras são mais expressivas do que um longo discurso, e conduzem Jesus imediatamente à porta do pequeno apartamento de Lázaro, enquanto outros servos cuidam dos apóstolos. Ao leve bater deles, Marta vem até a porta e a entreabre, mostrando o seu rosto magro e pálido pela fresta. Mestre, vem, sejas bendito. Jesus entra no quarto de Lázaro depois de passar pelo quarto anterior. Lázaro dorme. Lázaro, um esqueleto, uma múmia amarelada que respira. Seu rosto já é um crânio, e em seu sono a destruição, que já o transformou em uma cabeça descarnada pela morte, é ainda mais visível. Sua pele, esculpida como cera, brilha nos ângulos agudos de suas maçãs do rosto e maxilar, em sua testa, em suas órbitas oculares tão profundamente afundadas que parecem desprovidas de olhos, em seu nariz pontudo que parece ter crescido excessivamente a ponto de o contorno das bochechas desaparecer. Seus lábios estão tão pálidos que mal se veem e parecem incapazes de se fechar sobre as duas fileiras de seus dentes semicerrados. Já o rosto de um homem morto. Jesus se inclina para olhá-lo. Ele se ergue, olha para as duas irmãs que o olham com a alma concentrada nos olhos, duas almas tristes e esperançosas. Ele as cumprimenta com um aceno de cabeça e sai silenciosamente para o pequeno pátio externo aos 2 quartos. Marta e Maria o seguem. Elas fecham a porta atrás de si. Sozinhas, os 3 dentro das 4 paredes, com o céu azul acima delas, olham uma para as outras. As irmãs não conseguem nem perguntar nem falar, mas Jesus fala: Vocês sabem quem eu sou, eu sei quem vocês são. Vocês sabem que eu as amo, eu sei que vocês me amam. Vocês estão cientes do meu poder, eu estou ciente da sua fé em mim. Vocês também sabem, e você em particular, Maria, que quanto mais se ama, mais se alcança. Ser capaz de esperar e crer acima de todos os limites e acima de todas as realidades que refutam a fé e a esperança é amar. Bem, por isso digo-vos que espereis e creiais contra todas as realidades contrárias. Compreendeis-me? Eu digo, esperai e crede contra toda a realidade contrária. Só posso parar por algumas horas. Como homem, o Altíssimo sabe o quanto gostaria de ficar aqui convosco para o ajudar e confortar, para vos ajudar e confortar. Mas como filho de Deus, sei que devo ir, que devo partir, que não devo estar aqui quando me desejardes mais do que o ar que respirais. Um dia, muito em breve, compreendereis estas razões que agora vos podem parecer cruéis. São razões divinas, dolorosas para mim, homem, como são para vós. Dolorosas agora, porque agora não podeis abraçar e contemplar a sua beleza e sabedoria, nem eu as posso revelar-vos. Quando tudo estiver consumado, então compreendereis e alegrar-vos-eis. Escutai, quando Lázaro estiver morto, não vejais assim, então mandai chamar-me imediatamente. E, enquanto isso, preparem os preparativos para o funeral, convidando um grande número de pessoas, como convém a Lázaro e a sua família. Ele é um grande hebreu. Poucas pessoas o apreciam pelo que ele é, mas ele supera a muitos aos olhos de Deus. Eu vos farei saber onde estou, para que sempre me possam encontrar. Mas por que não estar aqui pelo menos nesse momento? Estamos nos resignando à sua morte. Sim, mas tu... Marta soluça, sem conseguir dizer mais nada, sufocando as lágrimas no vestido. Maria, em vez disso, olha para Jesus como se estivesse hipnotizada e não chora. Obedeçam, creiam, esperem, digam sempre sim a Deus. Lázaro vos chama, vão, virei em um momento.
E se eu não tiver a oportunidade de falar convosco à parte, lembrai-vos do que vos disse. E enquanto entram apressadamente, Jesus senta-se num banco de pedra e reza. E a visão termina. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.